Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da geometria e vamos estudar prismas e pirâmides. Hoje nós vamos conhecer algumas características entre prismas e entre pirâmides. Vamos conhecer semelhanças e diferenças também. E também vamos conhecer características, propriedades, semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides. E de início, nós vamos primeiro saber qual é a diferença entre prismas e pirâmide. Prismas são poliedros que possuem duas bases que são polígonos iguais. Mas o que é um polígono? Um polígono é toda figura plana, fechada por linhas retas. Então, as figuras planas que são fechadas por linhas retas são polígonos. E o que é uma pirâmide? Uma pirâmide é um poliedro que tem por base um polígono qualquer e por faces laterais triangulares. Veja, um polígono qualquer por quê? Porque nós temos vários tipos de pirâmide e o seu nome é dado a partir do polígono que compõe sua base. Nós vamos ver na sequência, tá certo? Então, vejamos aqui, nós temos aqui dois prismas. Temos um prisma de base pentagonal e um prisma de base quadrangular, que também nós conhecemos como paralelepípedo. Por que que esse primeiro aqui é um prisma de base pentagonal? Porque suas bases são polígonos de 5 lados. Veja, se você contar aqui, você conta 5 lados nessa base superior. 1, 2, 3, 4, 5. Na base inferior também nós temos 5 lados, no polígono de 5 lados. E todo polígono que contém 5 lados, ele é chamado de pentágono. Como esses pentágonos compõem as duas bases do prisma, então ele é considerado um prisma de base pentagonal, ok? E aqui nesse paralelepípedo, ele tem suas bases retangulares que tem 4 lados, por isso que é um prisma de base quadrangular ou de base retangular, ok? Temos aqui outros exemplos. Nessa figura aqui roxinha, se você contar os lados das suas bases, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se nós contamos 6 lados nesse polígono, então essa figura é um poliedro, é um prisma de base hexagonal. Por que ele é um prisma de base hexagonal? Todo polígono que contém 6 lados, ele é chamado de hexágono. Como esse hexágono compõe as duas bases desse polígono, logo ele é chamado de prisma de base hexagonal. Esse na cor chumbo aqui é um prisma de base pentagonal que nós já estudamos anteriormente. Aqui nós temos um paralelepípedo, que é um prisma de base quadrada, pois suas bases é composto por 2 quadrados, uma figura de 4 lados. E esse da cor verdinha é um prisma de base triangular, pois suas bases é composto por 2 polígonos de 3 lados. Todo polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. Por isso o nome, prisma de base triangular. Temos aqui um cubo. O cubo também é considerado um prisma de base quadrangular. Suas faces são de mesmo tamanho, mas suas bases é composto por polígono de 4 lados. Aqui nós temos mais uma vez um prisma de base pentagonal. Vamos aprender a contar seus elementos, que são faces, vértices e arestas. Vamos contar juntos, tá? Temos as faces, que é 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces laterais e 2 bases. Então, esse prisma de base pentagonal
tem 7 faces. Arestas, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ele tem 15 arestas e vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, um prisma de base pentagonal tem 15 arestas, 10 vértices e 7 faces. Nós já sabemos o que é vértice, o que são faces e o que são arestas. Vamos relembrar. Faces são as figuras planas que compõem o sólido geométrico, no caso aqui o prisma. Arestas são os contornos que unem uma aresta, uma face à outra, são as linhas retas. E vértices são os pontinhos de encontro entre uma aresta e outra, tá certo? Temos aqui outras figuras que nós já vimos anteriormente, apenas para aprender os nomes. Então, vamos aprender os nomes e a contar os elementos. Prisma triangular, que é o prisma de base triangular. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Tem 5 faces e 6 vértices. Prisma de base quadrangular. Tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Prisma pentagonal. Tem 15 arestas, tem 7 faces e 10 vértices. E prisma de hexagonal tem 12 vértices, tem 18 arestas e 8 faces, tá certo? Agora vamos ver as pirâmides. Nós já sabemos que as pirâmides são figuras, são poliedros de base com um polígono qualquer, onde suas faces são polígonos triangulares. E, de acordo com o número de lados de suas bases, elas recebem nomes diferentes. Veja, pirâmide triangular, porque ela tem uma base que é um triângulo, uma base que tem um polígono de 3 lados. Pirâmide quadrangular. Ela é uma pirâmide quadrangular porque ela tem uma base quadrada, uma base que é um polígono de 4 lados. Pirâmide pentagonal. Ela é uma pirâmide pentagonal porque ela tem uma base que é um polígono, que é um pentágono. É um pentágono porque tem 5 lados. E uma pirâmide hexagonal porque ela tem uma base que é um polígono, que é um hexágono. E é um hexágono porque tem 6 lados, tá certo? Então, gente, entre essas pirâmides, ela tem semelhanças, mas tem diferenças também. Veja, todas as faces laterais das pirâmides são polígonos triangulares. Isso é uma semelhança entre todas as pirâmides. Agora, qual é a diferença? É o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Esses entre as pirâmides são diferentes. Veja, na pirâmide triangular, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Ela tem 4 vértices e 4 faces. Na pirâmide quadrangular, ela tem 5 vértices, tem 8 arestas e tem 5 faces. Na pirâmide pentagonal, ela tem 10 arestas, tem 6 faces e tem 6 vértices. Vamos contar novamente aqui da base quadrangular. Ela tem 5 faces,
tem 5 vértices e tem 8 arestas, tá certo? E aqui na pirâmide hexagonal, ela tem 7 vértices, tem 12 arestas e tem 7 faces, ok? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a ponto de resolver as atividades propostas com autonomia, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.